Olá, comunidade querida e amiga da Pós TV 247, comunidade amiga e querida do canal Paz e Bem. Hoje, que é segunda-feira, 14 de junho de 2021, 5 horas da tarde, é só a comunidade Paz e Bem que está nos assistindo aqui. No próximo domingo, a comunidade 247 entra na dança, entra na roda deste curso, Textos Sagrados na História, Oralidade e Escrita, o grande curso, um deles, né? Um dos grandes cursos do professor Pedro Lima Vasconcelos aqui no canal Paz e Bem, na Pós TV 247. Hoje vamos para a 14ª aula do curso de Textos Sagrados na História. Estamos mergulhando na Índia. Começamos o mergulho na semana anterior, agora continuamos e vamos nos dobrar sobre os 4 livros dos Vedas. É um tema que fascina o Ocidente há décadas e décadas, esse tema dos textos védicos. É sobre eles que nós vamos falar com o nosso querido, amado Pedro Lima Vasconcelos. Pedro, como está você? Tudo bem, Mauro? Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha, a turma que está sempre aqui na segunda-feira, no fim da tarde, para a gente fazer a roda de conversa agora em torno dos Vedas. Uma saudação para Kodakol. É isso aí. A gente está com um probleminha de eco nos microfones do Pedro e meu, então, quando eu falar, eu vou fechar o microfone do Pedro, e quando ele falar, eu vou fechar o meu aqui. Acho que vai facilitar para a escuta de todo mundo. Então, começar saudando quem chega para esse nosso encontro. Ivone Marinho, sempre com a gente, ela de Gravatá, grande figura. Lamartine Oscar Veiga, outro que está aqui sempre com a gente. Deixa eu abrir o microfone do Pedro, porque quem está aqui agora é a Mana, a irmã do Pedro, onde está Maria de Fátima Vasconcelos, mandando boa tarde, Mauro, e toda essa simpática comunidade Paz e Bem, uma ótima semana para todos. E um beijo para minha irmã. Legal, maravilha. Vamos lá. Maria de Lourdes Gonçalves, ela que manda o Paz e Bem dela de Atibaia, no interior de São Paulo. Eliane Gonçalves, de Jardim Alegre, Paraná. Terezinha Casimiro Albuquerque, Fortaleza, Ceará, do CEBI, é o Centro de Estudos Bíblicos, um centro ancestral, praticamente, em termos de Brasil, 40 anos, já mais de 40 anos. É um curso que se apropria popularmente da Bíblia, dos textos bíblicos. Ângela Maria Braga Ezequiel Andrés, de Juiz de Fora, Minas Gerais, terra do nosso Faustino Teixeira, que está aqui com a gente toda semana também. Aparecida Menezes, ela de Londrina, do CEBI também. Terezinha Casimiro Albuquerque, a Isabel Marques, do interior do Rio Grande do Sul. Ufa, interior mesmo. Heloísa Bortoli, Santo Ângelo, outra que fala de interior do Rio Grande do Sul. Carlos Alberto Feitosa Perim, manda ele lá de Vitória. Ele está perguntando aqui, os Kama Sutra é livro sagrado de algum povo do mundo indiano? Daqui a pouquinho passo essa pergunta para o nosso Pedro. A Silvia Neri, do Som de Brincante, Josivaldo Fontes, de Carapicuíba, São Paulo. Fui aluno do Pedro na EDT e acredito que também devo ter encontrado com o Mauro por lá. Paz e Bem. Eu não lembro do Josivaldo. Você lembra, Pedro? Me lembro vagamente, um abraço aí ao Josivaldo, lembro mais o nome do que a feição. Muito bem chegado, Josivaldo. Foi tempo bom aquele de aulas com o Pedro, né, da EDT, foi bem legal, bem legal. Primeiro lá em Perdizes, depois eles mudaram a sede da escola para o Ipiranga, e depois a escola acabou, infelizmente, fechando. Regina Azevedo, de Quatis, Rio de Janeiro, pertinho da terra onde nasceu nosso Pedro Vasconcelos. A Paula Eduarda Canhadas, Maria Gabriela Pereira, nossa, da Suíça. Ela está dizendo que está vindo aqui num canal recomendado pela mãe dela, a Ana. Ô, Ana, que bom que você indicou para sua filha. Maria Gabriela, seja bem chegada, muitíssimo bem chegada. Deixa eu subir aqui, muita gente na sala de aula já. Deixa eu ver, depois a Heloísa Gouveia, de Niterói, o nosso Antônio Inácio Greco, ele que é o escriba do curso Textos Sagrados na História. Toda a aula, ao final da aula, o Antônio Inácio Greco, com apoio da Gláucia, fazem a transcrição e anotações do livro, preparando o futuro livro
sobre esse curso, né, Pedro? Maravilha de trabalho que eles estão fazendo. Tem mais a que agradecer. A comunidade toda agradece antecipadamente, porque o resultado em breve a gente espera poder disponibilizar. É isso aí. Anitta Alicia, Caroline Müller, Sassi, Paulo Alonso, dizendo aqui, oba, hoje estou ao vivo. Lema Lux, boa tarde, de Porangaba, São Paulo. A Paula Canhadas te cumprimentando pela profundidade com que você trata os assuntos. A nossa Jaissa Lima Santana, lá de Campinas, grande figura também, sempre com a gente aqui. Regina Parenza, Ana Cruz, tudo gente querida e amiga. Anitta Alicia. Quem mais? Diomares Negrete, não te conheci ainda, Diomares, muito bem-vinda, muito bem chegada. A Ana Cruz dizendo que ela chega lá de Salvador, na Bahia. Quem mais? A Cândida. Ângela Marques de Oliveira, do Rio de Janeiro. Joanira Rodrigues. Vamos lá. Gente querida e amiga, muitíssimo bem chegada e chegado para esse nosso encontro aqui, aula de número 14, dos textos sagrados na história. Pedro, somos todos teus ouvintes. Mauro, antes de a gente começar, alguém eu perdi aqui quem foi que escreveu, dizendo que estava com dificuldade de localizar as aulas anteriores. Então, se você puder dar a dica para a turma. Bom, é super simples, gente. Canal Paz e Bem, tá? Então, indo no canal Paz e Bem, deixa eu me ver aqui, vou abrir o canal nesse instante aqui. Vamos ver se é possível fazer uma metalinguagem aqui, botar o canal no ar para todo mundo aqui. A gente vê, estou abrindo já. Existe uma playlist. O que é uma playlist? A gente organiza cada curso, cada tipo de iniciativa do canal Paz e Bem, a gente organiza numa lista sistemática. Então, por exemplo, cada curso do Pedro tem uma playlist, como a gente diz, uma lista. Puxa, não está entrando aqui. Vamos ver se agora vai. Cada curso tem uma playlist, né? Tem uma lista. Deixa eu me ver, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente. É super fácil. Então, vai no canal Paz e Bem. Deixa eu compartilhar aqui o próprio canal. Né? Como eu falei, metalinguagem, né? Nós no canal, falando do canal, mostrando o canal para todo mundo. Tá aqui, deixa eu mostrar. Ó, é assim, é super fácil, gente. Deixa eu colocar aqui no AIS menor e o canal maior. Então, tá aqui o canal Paz e Bem, tá? Então, vocês, é só rolar para baixo aqui, ó. Então, aqui tá ao vivo, somos nós que estamos ao vivo. Aqui, envio, são as últimas que entraram. Aqui a playlist do canal Paz e Bem. Pronto, chegou. Aqui já está a playlist dos livros, do curso do Pedro, Textos Sagrados na História. Então, você vai aqui e aí está tudo aí. Se você clicar em cima do texto sagrado, você vai direto para a playlist com todas as aulas. Então, olha aqui, ó. Eu cliquei, pronto, chegamos na playlist em ordem decrescente, da última para a primeira, tá? Super fácil de achar. Tá fácil, né, Pedro? Não, o canal está muito bem organizado, a página do Paz e Bem no YouTube muito bem organizada, as pessoas conseguem localizar com muita facilidade. É só visitar, tem a pergunta do Kama Sutra. A riqueza do canal. Como? Aqui o Faustino Teixeira passando aqui para dar um abraço. Faustino, grande abraço a ele. Grande figura. Grande abraço, Faustino. Quarta-feira, no curso dele, vamos terminar o ciclo, mini curso sobre Teresa d'Ávila e Moradas. Deve ter sido o texto que você estudou também no passado, né, Pedro? Sim, passei por ele. Passei, não conheço no detalhe, mas passei por ele. Um grande abraço ao Faustino e alegria pela sua recuperação. Aqui tem uma pergunta, Pedro, não sei se você dá conta dela, que é sobre o Kama Sutra. O Carlos Alberto Feitosa Perim perguntou se o Kama Sutra é um dos livros sagrados de algum povo desse universo indiano aí. Até onde eu sei, não, Mauro. Até onde eu sei, ele não é incluído em nenhuma das listas dos
aqueles livros que tenderiam a ser qualificados como sagrados na tradição, ou nas tradições que configuram, né, esse universo imenso, né, que é a Índia, do ponto de vista cultural e religioso. O que não significa que a confecção desse livro, né, que trata das questões da sexualidade, etc., né, o pessoal conhece, que essas elaborações não estivessem muito marcadas pelas referências sagradas, né, relativas, né, à atividade sexual, ao prazer, né, a tudo que está envolvido, né, e que a própria sexualidade perpassa. Mas que o Kama Sutra faça parte de uma lista de livros, de alguma das correntes que configuram a tradição hindu, as tradições na Índia, até onde eu sei, não. Perdão, fechei o microfone, a gente sempre esquece. Eu falei, tá certo, vamos embora para a aula. Estão aqui te esperando. Ok. Mas, Mauro, então vamos. Agora, eu também separei, da semana passada, uma pergunta que ficou das intervenções da nossa turma, né, enquanto a conversa ia acontecendo. A gente falou um pouco da distribuição, não é, das várias tradições, com seus livros, olhamos um pouco o mapa, vimos a configuração atual daquela região, os diversos países, né? E aí veio uma pergunta, eu infelizmente não anotei quem foi a pessoa que a formulou, porque a gente falou então de geopolítica, né? E a pessoa perguntou então se a gente não poderia falar de geoteologia. Então, se dentro do conceito de geopolítica não está incluído o que ele diz, posso chamar de geoteológica, geoteologia, né? E a minha resposta, seguramente sim. Quando a gente pensa a questão da geopolítica, enquanto uma área de conhecimento, né? Não tanto na acepção original que essa palavra teve quando foi criada. A gente está pensando em todos os fatores que configuram a dinâmica da política na relação que ela tem com o território, né? E aí, obviamente, o componente religioso ou teológico, se você quiser, joga um papel absolutamente fundamental. Então, estou plenamente de acordo, né, com o nosso interlocutor ou interlocutora que colocou essa questão. Mas junto dessa questão, Mauro, vieram outras duas, da mesma pessoa. Então, a pergunta continua. Dentro disso, essas literaturas são heterodoxas ou ortodoxas? Veja, do ponto de vista de um determinado grupo, eu posso tomar a expressão literária do outro grupo como heterodoxa, mas esse é o ponto de vista do outro. Aliás, a própria expressão heterodoxia significa isso, né? Apreciação do outro, né? Por outro lado, há que se dizer que no mundo hindu, no mundo indiano, para ser mais abrangente, nós não temos essa noção tão cerrada como nós costumamos ver ou costumamos atribuir, né, aos universos dos quais vieram a escritura judaica, a Bíblia cristã, o Corão muçulmano, em que você tem um conceito muito importante, que é o conceito de cânon. Cânon é uma palavra de origem grega que significa lista ou significa regra, e por meio dela se quer dizer, né, de uma lista de textos que são reconhecidos como autorizados. E a ideia de uma lista fechada, né, um conteúdo fechado, né? Na Índia, a gente não tem como trabalhar nessa perspectiva, principalmente no hinduísmo e no budismo.
porque, inclusive, a gente vai falar um pouco disso hoje. A literatura, ela é vista muito mais como algo que se desdobra. Nós vamos falar dos Vedas, mas os Vedas, eles existem em si, digamos assim, eles existem enquanto tais, mas eles existem também como inspiradores de muita literatura que se desdobra deles. Então, é como se você joga uma pedra numa lagoa, né? Aquilo ali gera ondas e mais ondas e mais ondas e ondas, né? De maneira que potencialmente isso iria ao infinito. Então não cabe nesse contexto essa noção de um cânon, ou seja, de uma lista fechada, mas principalmente a ideia de uma literatura, de um conteúdo que se recria, que se interpreta, que se recria, que se reinterpreta. Por isso se desdobra em tantas outras expressões, em múltiplas expressões, a ponto de você não saber onde termina isso. Né? Você sabe mais ou menos onde começa e olhe lá. Né? A gente começa com os Vedas. Mas disso se desdobrou tanta coisa, e vem desdobrando-se tanta coisa, né? De maneira que a gente precisa tomar esse cuidado para não estabelecer, né, limites a partir de um certo padrão que a gente conhece mais de perto, herança da tradição judaica, cristã e islâmica. E ainda veio uma terceira pergunta, feita pela mesma pessoa. E essa pergunta é interessantíssima, eu vou apenas formulá-la, Mauro, porque eu vou, de alguma maneira, tratar disso, né, no decorrer aqui da nossa reflexão de hoje. Essa pessoa que nos acompanha, então, pergunta sobre literatura que se aproxima do cotidiano do povo mais simples. Ou seja, se eu entendi a questão nesta literatura indiana, nós encontramos expressões que advêm do mundo popular, o que significa dizer, né, supor a existência de uma heterogeneidade nesta literatura, né, no que diz respeito às suas proveniências. E aí eu tenho que dizer que sim. Já nos Vedas, a gente vai tratar disso, é possível identificar, né, algumas expressões oriundas do mundo dos brahmanes, dos sacerdotes, né, e algumas expressões que refletem, ecoam muito mais o mundo popular. Eu vou fazer alguma menção a isso, e certamente no decorrer aqui da nossa viagem pela China, pela Índia, nós deveremos encontrar ainda outras indicações que apontem na direção dessa pergunta que foi colocada. Então, agradeço a formulação. E vamos em frente, então, Mauro, ao encontro dos Vedas. Então, quando falamos de Vedas, estamos falando de alguma coisa que está absolutamente no coração. A gente colocou isso no título, né, do nosso encontro dessa semana. Está no coração da literatura religiosa indiana, no coração da literatura Sruti. Lembrando esse conceito? A literatura Sruti, diferente da literatura Smriti. Vamos voltar a falar desses dois conceitos ainda. O coração do coração. Aquilo que está absolutamente nuclear da literatura, né, dos textos sagrados deste universo tão vasto, tão grandioso que é a Índia, nesses seus mais de 3.000 anos de história. Então, estamos falando daquilo que vem pulsando há mais de 3 milênios e inspirando gerações e gerações e gerações de
de pessoas, mesmo pessoas que muitas vezes nunca tiveram contato com os Vedas de maneira direta. Agora, Mauro, veja que coisa importante. Nós vamos falar aqui, basicamente, de 4 volumes fundamentais. E são volumes, viu? São volumes, com perdão da redundância, volumes absolutamente volumosos. E acredita-se que este material que hoje tem a forma escrita, o que nós conhecemos, podemos conhecer pela forma escrita, joga um papel muito mais importante no conteúdo do que na forma da escrita ou do livro. Duas indicações interessantes, Mauro. Conta-se que na época em que estes materiais foram colocados por escrito, houve muita resistência a que isso fosse feito. É um tema da oralidade e da escrita mais uma vez. Acredita-se que esse material tinha vida já muito longa, não se sabe quanto tempo, em forma oral. E quando esse material começa a ser colocado por escrito, ninguém sabe exatamente quando, 1500 antes da nossa era, 1200 antes da nossa era, por aí, houve muita resistência a que isso fosse colocado por escrito. Por quê? Porque o escrito era visto assim, né? O escrito mataria, né? Levaria à morte a vitalidade do texto, vitalidade esta expressa na sua comunicação oral, ou seja, na sua transmissão, na sua reprodução, na sua recriação, a cada vez que ele era recitado. Mas, enfim, esse material foi colocado por escrito, mas o livro em si, ele tem muito menos relevância do que o seu conteúdo. Diferente, por exemplo, do que a gente viu na semana passada, né, Mauro? No caso lá da comunidade Sikh, né, o sikhismo, né, em que a veneração ao livro tem um destaque tão importante. No caso dos Vedas, no mundo hindu, não é assim que acontece. Segunda coisa, Mauro, os Vedas foram colocados por escrito... Deixa eu ver se eu entendi bem. O que você está dizendo é que, no caso dos Vedas, não há uma relação de sacralidade com o livro físico. É isso? Isso, exato. Mas com o seu conteúdo. Sim. Com o seu conteúdo. O que é diferente, você se lembra da imagem que você colocou para a gente ver do livro enquanto um objeto físico, né, que é apresentado para ser visitado naquele templo maravilhoso dos Sikhs, lá em Amritsar. Você se lembra da foto? Quem estava conosco vai se lembrar também. Né? É diferente, por exemplo, da veneração que no mundo muçulmano se dá ao livro, ao Corão. Né? Toda uma ritualística em torno do livro. Né? Aqui. Exatamente. O Corão. Né? Não se folheia o Corão despreocupadamente. Não é? Há uma maneira de se abordar, assim como a Bíblia, também para os crentes católicos ou pentecostais, neopentecostais, protestantes tradicionais, não se aproxima da Bíblia, né? Não se aproxima da Bíblia impunemente, vamos dizer assim, não é? Exatamente, exato. Então, no caso hindu, o livro é irrelevante enquanto objeto. E há um detalhe, Mauro. Os Vedas foram colocados por escrito, vamos colocar uma data aproximada aí, 3.200 anos atrás, pode ser um pouco mais, um pouco menos.
numa língua que hoje não se fala, que é o sânscrito. Mas língua da qual derivam, né, estão relacionadas tantas e tantas línguas que nós hoje falamos, inclusive a nossa, chamadas línguas indo-europeias, e o sânscrito é uma das expressões mais antigas, se não a mais antiga delas. Pois bem, esse material foi escrito nesta língua, mas antes disso, este material foi produzido nesta língua, para ser recitado nesta língua. Mauro, existem até hoje na Índia, existem escolas que ensinam às crianças os Vedas para que eles sejam decorados. Decorados, não é decoração, não, é decoreba. Para serem decorados, para serem memorizados. Essas crianças não necessariamente vão aprender a escrever os Vedas, mas vão memorizar os Vedas. E para que o nosso pessoal tenha uma ideia do que está em jogo aqui, só o primeiro dos Vedas, o Rigveda, se escreve Rigveda, mas eu aprendi com um aluno meu, que, aliás, você conheceu, você já o entrevistou, o Rodrigo Petrônio. Ele estudou sânscrito, e ele dizia, apesar do I estar escrito depois do R, tem que ser pronunciado antes. Rigveda. Só o Rigveda tem 1028 hinos. Só ele. E esse é só o primeiro dos Vedas. São 4. Quantos hinos, Pedro? E você tem... Como? Quantos hinos? 1028. 1028. Só no Rigveda. E as crianças decoravam? Decoram no presente. Essas escolas existem hoje, Mauro, a ensinar a criançada a memorizar os Vedas. Os Vedas. Vou contar uma história para vocês, Enfim. para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio que isso representa. Vocês estão vendo aqui, vou mostrar para vocês. Aqui está o Saltério. O Saltério é o livro dos Salmos na Bíblia judaico-cristã. Então, está aqui a Bíblia, né? A Bíblia toda deve caber em um dos 4 volumes dos Vedas. Então, aqui dentro, ó, tem 150 salmos. É o Saltério, tá vendo? Esse negocinho aqui, gente. Então, no início da vida monástica, da vida nos mosteiros, os monges eram analfabetos. Então, um trabalho fundamental nos mosteiros naquela época era exatamente decorar os 150 salmos para que eles pudessem ser recitados, e o próprio São Bento, que é um dos fundadores dessa tradição monástica, ele dizia, nos velhos tempos, nos bons tempos, recitavam-se os 150 salmos todos num dia só. Depois a gente ficou preguiçoso e hoje a gente recita todos eles ao longo de uma semana. E o trabalho de decorar esses salmos era um trabalho insano de decorar esses salmos todos para recitação. Então, esses salmos, 150 salmos, são aproximadamente 1/10 do que as crianças indianas decoram, no primeiro livro dos Vedas. Chocado, estou chocado. 1028. Só. E, agora, eu citei isso não tanto por conta da coisa fenomenal, né? Sim. Mas para dar o destaque à importância do texto ouvido, do texto recitado, do texto transmitido, né? Muito mais importante do que a leitura, né? Ou a fixação do texto, né? Por escrito.
1028. Eu já ia dizer, não são 108, não, são 1028. É Exatamente. Isso aí. 1028. A Júlia que se corrigiu aqui, ela mesmo. Pois é, exatamente. Exatamente. Então, Mauro, e a gente tem que correr porque o tempo, pelo amor de Deus, ele voa. Vamos embora. Eu insisti na ideia de que os Vedas são o coração dessa literatura, né? O que eu estou querendo dizer com isso, Mauro, ao usar esta palavra, coração? A primeira coisa, eu, na verdade, já disse, tratando de dialogar com a pergunta da semana passada. O que vem depois, e a literatura que vem depois é vastíssima. Vastíssima. Os materiais que vêm depois, eles são expressões de um longo, detalhado processo de compreensão das possibilidades que estes textos ancestrais possuem, né? Então, na medida em que esses textos são transmitidos, são retransmitidos, são passados de uma geração a outra, eles vão se desdobrando em outras possibilidades. Esses textos começam a ser comentados, eles começam a ser parafraseados, eles começam a ser adaptados, tudo isso dando literatura. Nesse sentido, os Vedas são coração. Por isso, mais do que falar de um cânon, há alguém que um estudioso, infelizmente não coloquei o nome aqui, da pessoa que formulou essa expressão. No caso do hindu, a gente deveria falar de um corpus acumulado de textos que se desdobram, esses textos se desdobram exatamente dos Vedas, né? Depois, os Vedas, junto com outros textos ainda, alguns poucos, mas eles são o cerne, então, por excelência, aquilo que a gente chama de literatura Sruti. Né? Vamos lembrar, a gente falou disso semana passada, Sruti é aquilo que é ouvido. Não se trata de alguma coisa que é criada, é alguma coisa que é ouvida, que é percebida. E com isso se fala de uma origem sobre-humana, né, desses textos. Ora, a literatura que vem depois, a literatura Smriti, ela não só vem depois do ponto de vista cronológico, ela vem depois do ponto de vista mesmo dos desdobramentos. Por quê? Porque a literatura Smriti, em grande parte, ela se origina dos influxos, das inspirações produzidas pelos Vedas, né? Então, quando a gente fala de coração, a gente está falando aqui de um núcleo inspirador, de um núcleo que sintetiza, né, da maneira melhor acabada possível o espírito desse mundo gigantesco, né, que é alcançado, né, pelos influxos advindos, né, desta literatura. Além disso, se reconhece que, no âmbito dessa literatura Sruti, os Vedas gozam de uma primazia que, por exemplo, os Upanishads, vamos ter que tratar dessa literatura também, os Upanishads não gozam. Embora os Upanishads também sejam vistos como literatura Sruti. E por quê? Porque os Vedas estão mais associados ao mundo das práticas religiosas, dos momentos rituais, das celebrações, enquanto os Upanishads são obras, são textos, são compostos de textos de caráter mais reflexivo. Né? Bem, então, quero acreditar que com isso tenha justificado por que
falar dos Vedas como o coração dessa literatura vastíssima, né, que se encontra, que se desdobra em tantas expressões na Índia. E sempre que eu falar de Índia, lembrar, estou falando do subcontinente indiano. Né? Bem, Mauro, vamos tratar de chegar mais perto. Quero ver se a gente termina o encontro de hoje com a leitura de um hino, leitura e comentário de um hino desses do Rigveda. Está previsto então, no teu curso a gente ler e comentar os 1028, não? Mauro, eu não pensei em tanto, eu pensei assim nos 950, por aí. Que tal? Dá para fazer uns 2 anos de curso só com os Vedas, né? Só com dois, não, acho que vai fazer muito mais. Só com o Veda só é suficiente. Né? Mas eu não posso deixar de comentar, trazer aqui para o nosso pessoal alguns, né? Alguns. Então vamos começar com um aqui, refletindo sobre o cosmos. Mas vamos colocar mais uns elementos aqui para a nossa reflexão. Então, se costuma também falar, Mauro, né, que o Rigveda, né, daquela época ali, né, 1200, 1000 antes da nossa era, a colocação desse material por escrito. Né? Então, essa produção escrita, ela tem a ver com o fato de que chegam à Península Indiana, ao subcontinente indiano, as tribos arianas. Tribos representativas de um mundo vasto e extremamente enigmático, chamado de um mundo indo-europeu. Não vou entrar aqui nessa celeuma do que é o indo-europeu, porque a gente mais desconhece do que conhece alguma coisa. Mas se fala aí se pensa por essa expressão, um movimento de deslocamentos migratórios de alguma região da Ásia Central, possivelmente, indo em várias direções, alcançando o leste da Europa, a Grécia, o Irã, o que hoje é o Irã, talvez alguma coisa ali na Mesopotâmia, e o subcontinente indiano, particularmente a região onde hoje é o Paquistão, a região do Vale do Rio Indo. E, mais especificamente ainda, o Punjab, o estado do qual a gente falou semana passada, que hoje tem maioria Sikh. Então, essas tribos arianas, elas descem, elas chegam ao subcontinente ariano, né, e a partir daí, estão chegando do norte para o sul, vão descendo e vão ocupando, né, todo o território que hoje é a Índia. Né? E então se reconhece que essas tribos trazem aí um passado imemorial, a gente praticamente não sabe nada deles, mas é pela chegada dessas tribos e os turbilhões, as tensões, os conflitos que dessa chegada vão surgindo, que então ganha vida esta literatura toda e começa a sua fixação por escrito. Né? Então, uma série de perguntas se coloca a partir daí, né? O que eram esses hinos antes da escrita? O que eram esses hinos, se é que eles existiam antes que essas tribos chegassem, né, àquela região? Que adaptações, que ajustes, que recriações esses hinos sofreram, né, na medida em que foram acontecendo os intercâmbios e os conflitos entre os grupos humanos que chegavam e os grupos que ali já existiam. Enfim, são todas questões para as quais a gente quase não tem respostas, mas são perguntas importantes, pelo menos, a serem feitas. Seja como for, como resultado dessa dinâmica social extremamente conflitiva, extremamente tensa de muitos séculos, bem, resulta
aí um conjunto de 4 volumes. Né? Aí se fala da possibilidade de que tenha havido primeiro uma grande coletânea, né? E essa coletânea depois tenha sido dividida em quatro partes. Aí as teorias são muito variadas. Destas 4 coleções, a primeira, o coração delas, é justamente o Rig Veda. Né? Uma coletânea, como a gente acabou já de dizer, né, de apenas 1.028 hinos. 1.017 mais 11 que aparecem claramente numa forma de um apêndice. Né? Divididos, esses 1.000 e poucos hinos, em 10 volumes. Cada volume chamado mandala, uma palavra que certamente o pessoal conhece. E aí, então, você vai encontrar as citações do Rig Veda basicamente desta maneira. Você tem a abreviatura, né? O R e o V, RV, vírgula. Aí você tem um algarismo romano, de 1 a 10, né? Indicando de qual dos volumes se trata. E dentro de cada volume, você tem a indicação de qual hino, né? A qual hino você está sendo conduzido, conduzida. Então, o hino que eu quero comentar aqui com vocês, a gente o designa desta maneira: RV, espaço, X, indicando que se trata da mandala 10, vírgula, 129. Então, trata-se do hino 129 da mandala 10 do Rig Veda, do volume 10 do Rig Veda. Então, o Rig Veda é esse conjunto de hinos. Depois nós temos o Samaveda, que também é uma coleção de livros, de hinos, perdão. E também aí os estudos mostram como o Rig Veda parece ter sido fonte de inspiração para o Samaveda, porque há muitas repetições, né, de materiais encontrados no Rig Veda no Samaveda, mas nunca uma repetição absolutamente igual. É uma repetição que traz um elemento a mais, um comentário, um adendo, né, algum desvio em relação à versão tida como primordial, que é a do Rig Veda. Depois nós temos o Yajur Veda, que mais do que hinos, reúne fórmulas rituais. Recolhe fórmulas rituais. Particularmente fórmulas para serem entoadas, pronunciadas, recitadas durante a realização de sacrifícios. É bem fórmulas litúrgicas, se poderia dizer. Bem, estes 3 volumes, Mauro, eles compõem um conjunto dentro dos 4. Eles costumam ser chamados também de a tripla sabedoria. E eles seriam representativos, no geral, do pensamento e da ação da casta sacerdotal. Então, se a gente quer pensar aqui a visão de mundo e as expressões rituais desta visão, tal qual concebida pelos grupos sacerdotais, ou seja, pelos grupos que lideram justamente as práticas rituais neste universo, nós vamos encontrar isso exatamente de maneira mais concentrada, de maneira mais evidente,
nestes 3 livros, nesses 3 títulos fundamentais, né, dos 4 que formam os Vedas. Neste universo do hinduísmo, né? Nesse universo do hinduísmo. Daquilo que está se formulando como hinduísmo, né, Mauro? Porque a gente está num processo. Mas, claro, a expressão disso hoje é o hinduísmo. Agora, nós temos um último título para formar os 4 Vedas, que é o Atharva Veda. Esse livro, Mauro, ele é composto principalmente de expressões, de fórmulas, de palavras de encantamento, fórmulas mágicas, invocações, por exemplo, para afugentar demônios, afugentar maus espíritos, alcançar a cura de doenças, de outros malefícios, a superação deles, etc, etc. E com isso eu posso ilustrar a questão que tinha sido colocada na semana passada. Os estudos vão dizer este material que constitui o grosso do Atharva Veda é muito mais de origem popular do que de origem sacerdotal. Ou seja, os Vedas, neles predomina a visão da casta, e eu estou usando a palavra casta de maneira proposital, e a gente vai ter que tratar desse assunto aqui, inevitavelmente. Né? Eu acho que não será hoje. Mas, então, os Vedas, eles reúnem um volume, né, em que predomina esta visão sacerdotal, a visão bramânica do mundo, né, da vida, e, de maneira particular, né, o modo de se conceber, de se entender e de se realizar a prática ritual, né, nos mais variados momentos, nas mais variadas circunstâncias, né, em que a religião, né, se manifesta visual e gestualmente. E você tem o Atharva Veda, em que você tem muito mais expressões da religião popular, das práticas religiosas populares conduzidas, né, pelas pessoas anônimas. E aqui há um elemento muito importante, Mauro. Os primeiros livros, formadores dos Vedas, os 3, né? Os 3 primeiros, eles, como eram expressão muito mais da casta sacerdotal, houve uma tendência ao longo da história de esse conteúdo, apesar de sua difusão, tudo que a gente já falou, do seu potencial inspirador, de essa literatura não ter alcançado uma maior difusão, uma maior divulgação enquanto tal. Ao contrário de textos como o Atharva Veda e tantos outros. Né? Por quê? Porque os sacerdotes quiseram guardar para si ou garantir que o conteúdo desses livros fosse transmitido nas gerações deles mesmos, né? E que não alcançassem uma amplitude maior de conhecimento por parte da população. Não sei se me fiz entender. Então, na vida religiosa, de maneira geral, a presença dos conteúdos dos Vedas está muito acentuada, é muito marcada. Mas não o conteúdo do livro, o conteúdo do texto. Não sei, repito, não sei se estou me fazendo entender. Mal comparando como o mundo do catolicismo, do qual tanto eu quanto você e tantas pessoas aqui do nosso grupo também são oriundos. Né? A gente aprendia as histórias de Adão e Eva, do pecado original, que houve profetas, que houve Moisés, mas as pessoas não tinham a Bíblia.
né? Ou seja, os conteúdos chegavam, mas chegavam por outros caminhos que não o conhecimento do texto. Então, os Vedas, se você chega e pergunta para um hindu comum, digamos assim, é possível que ele não conheça. Mas o conteúdo que está nos Vedas, opa, esse conteúdo aparece. Esse conteúdo lhe chega. Por quê? Porque ele se manifesta num rito que deve ser feito, numa prática que deve ser adotada, na casta a que fulano, fulana pertencem. Né? Tudo isso vem dos Vedas. Né? Embora a origem, enquanto tal, seja menos conhecida. Bem, esse é um elemento importante. Importante porque não é todo mundo que lê os Vedas, ou todo mundo que memoriza os Vedas. Mas os Vedas se fazem muito mais presentes na vida da população do que o tamanho da sua leitura, do que o alcance que o seu texto consegue junto a essa mesma população. Esse me parece um elemento importante. Bem, temos tempo, né, Mauro? Quando você olha assim, meio para o computador, vai lá e para cá, eu já sei. Vai falar do tempo. Maravilha. Mas não é? Mas não é? Temos 20 minutinhos então, aí. Vamos embora. Pois é, eu acho que é o tempo que a gente tem para comentar este hino, que eu separei aqui para a nossa conversa de hoje. É um texto que, num livro belíssimo, Mauro, pena que a gente não o tem, nem em português, nem em espanhol, que aí a gente vai dando conta, né? Mas eu só o localizei em inglês. Mas é de um autor que certamente você conhece, uma figura interessantíssima, que foi o Raymond Panikkar. Ele tem um livro chamado A Experiência Védica. Né? Panikkar foi um padre católico. Né? Não entendi, Mauro. Não conhecia esse texto dele. Não conhecia, do Panikkar. Pois é. Ele viveu 30 anos na Índia, alguma coisa assim. Né? Ele era um padre católico espanhol, né? Mas que fez uma trajetória de diálogo, né, entre o mundo ocidental, o mundo cristão, judaico-cristão, com o hinduísmo, interessantíssimo. A jornada dele morreu alguns anos atrás, né? E ele tem esse livro em que ele comenta alguns dos hinos védicos. O livro se chama A Experiência Védica. E por conta disso foi extremamente perseguido pela hierarquia, pela cúpula da Igreja Católica, né? Ah, mas imagine que não, né? Imagine que não. Eu tive a alegria de traduzir um livro dele ao português, um livro chamado Ícones do Mistério. E, bem, e ele não tem só esse livro sobre os Vedas, não, viu, Mauro? Ele tem um outro que agora o nome me foge. Mas este está em inglês, The Vedic Experience, alguma coisa assim, meu inglês, pronúncia é ótima. E ele, então, seleciona, mais por razões temáticas, né, por critérios temáticos, alguns desses hinos, né, e os submete a uma comparação, aliás, a um comentário, tratando de salientar, para além da relevância conjuntural que cada um desses textos possa ter, né, aquilo que faz com que esses textos tenham uma vitalidade, né, de mais de 3.000 anos. E neste caso, Mauro, o que me chama a atenção, no caso deste hino, então é Rigveda, Mandala 10, hino 129. O que me chama a atenção, para além da letra, e eu convido então as pessoas a que prestem atenção a isso, é a atmosfera que o texto cria. Eu não consigo dizer isso de outra maneira. É um hino pequeno,
Então, para o pessoal memorizar, já que as crianças lá na Índia memorizam 1028, só do Rigveda, esse aqui dá para memorizar, são 7 versos apenas. Mas eu chamo a atenção a isso que eu estou chamando de a atmosfera que a letra cria, que o texto cria. E eu vou entremear aqui. Mandala 10, né, Pedro? Mandala 10, o hino 129. Eu vou ler o texto. Há uma outra diferença de tradução entre o que o Panikkar propõe e o que uma outra tradução do Rigveda que eu utilizo propõe. E vou chamando a atenção de alguns elementos com a ajuda. Mandala 10, Mauro. Se você quer colocar para o pessoal aí. Mandala 10. Aí se costuma colocar com algarismo romano, o número da mandala. Então, e aí eu ia dizendo, eu vou entremeando a cada verso alguma palavra do Panikkar, que o Panikkar chama aí a nossa atenção. Então, ele diz, o texto começa assim, isso, exatamente, Mauro. O texto começa assim. Então, olha que coisa maravilhosa, um texto que começa com então. Então, não havia existente nem inexistente. Nem ser, nem não ser. Aí vocês veem justamente a variação na interpretação. Não havia o reino do ar, nem céu além dele. O que era o seu invólucro? Onde? Em proteção de quem? Havia água insondável e profunda? Veja, Mauro, que ele colocou o que era o seu invólucro. O invólucro de quê? O seu, né? Pronome possessivo. Invólucro de quê? Mas ele está dizendo que não havia nada. Não havia nem ser, nem não ser, nem ar, nem céu. O seu invólucro. Invólucro de quê? Proteção de quem? Havia água insondável e profunda? Aí vem o Panikkar e diz, Mauro, este primeiro verso nos leva imediatamente ao cerne do mistério e é composto de uma série de perguntas. Nenhuma afirmação, nem uma negação são capazes de carregar o peso do mistério. Somente a abertura de um interrogatório pode abarcar o que nosso mero pensamento não pode abarcar. Então, ele chama a atenção para o fato de que o poema comece, né, ao afirmar, depois de dizer do nada, com uma série de perguntas. Perguntar, perguntar e perguntar. Né? O poema começa dessa forma. Verso 2. Não havia morte, então, nem imortalidade. Da noite ou do dia, não havia qualquer sinal. O Uno respirava sem fôlego. Como é que você respira sem fôlego, Mauro? Por seu próprio impulso. A outra tradução que eu estou trazendo aqui diz: aquela coisa única sem respiração respirava por sua própria natureza. Chamo a atenção aqui para o paroxismo. O que eu posso colocar em lugar de paroxismo, Mauro? Me ajude.
a impossibilidade, né, de estabelecer uma contradição maior. Aquela coisa única, sem respiração, respirava. Vejam, pensem o clima. Vamos tratando de imaginar, de identificar a atmosfera que a letra vai criando. Fora isso, não havia mais nada. Termina o verso 2 assim. Então, numa leitura sequencial, então não era nem ser nem não ser. Ainda não havia ar nem céu além. O que era seu invólucro? Onde? Em proteção de quem? Havia água insondável e profunda? Não havia morte na época, nem ainda imortalidade. De dia e de noite não havia nenhum sinal. O Uno respirava sem fôlego, por seu próprio impulso. Fora isso, não havia mais nada. Aí o Panikkar comenta, né, que a pessoa vidente continua com as negações. Não houve morte nem imortalidade, nem distinção entre dia e noite. E aí ele diz, todos os opostos, inclusive as contradições, são coisas do nosso mundo. Mas aqui se está falando do antes, se está falando do então. Né? Como não se chegou ao ser, não é possível o não ser. E o texto vai estabelecendo, né, essas afirmações que vão contrastando-se umas às outras, uma vai negando a outra. A escuridão estava lá. Terceiro verso. A escuridão estava lá, toda envolvida. A escuridão envolvida, Mauro. Envolvida por quê? Pela escuridão. A escuridão envolvida pela escuridão. E tudo era água indiscriminada. Uma outra tradução propõe caos indiscriminado, mas o Panikkar justifica por que a opção que ele faz por traduzir por água. Tudo o que era escondido pelo vazio, aquele Uno emergindo, agitando, através do poder do ardor, ou do calor, na outra tradução, veio a ser. Então, a escuridão envolvida pela escuridão. Mas não se trata de uma escuridão estéril. É a escuridão que vai fazer acontecer. Você ia comentar alguma coisa, Mauro? Não, estava tentando redigir aqui o texto, mas acabei perdendo ele todo. Paciência. Vamos lá. A escuridão estava lá, toda envolvida pela escuridão. E tudo era água indiscriminada. Então, estou pegando a tradução do Panikkar. Então, aquilo que foi escondido pelo vazio, aquele Uno, emergindo, agitando, através do poder de ardor, veio a ser. Ok? Uhum. Estamos no terreno do absoluto enigma. O texto vai fazendo crescer a sensação do enigma, do indizível, daquilo que você, Mauro, conhece muito bem, do apofático. Aquilo que não se pode dizer, não há como dizer. Né? Aí nós vamos ao versículo 4. Então, surgiu. Surgiu o quê, Mauro?
surgiu o desejo, de acordo com uma tradução, ou na tradução de Panikkar, surgiu o amor. A célula germinal primordial da mente. É muito interessante que a primeira expressão que traduz, que comunica a dinâmica da qual tudo deverá vir e tudo deverá configurar-se, não seja outra que o amor ou, na outra tradução, o desejo. Então, não se trata, diz o Panikkar, não se trata de uma escuridão moral ou de uma escuridão ontológica do mundo, mas a escuridão primordial da origem. E, na sequência, o poema vai dizer que o desejo, o amor, o ardor, lembra lá, verso anterior, foram as forças dinâmicas que trouxeram a realidade a um processo temporal de originar algo a partir de algo. Para mim, esse verso é muito expressivo. E ele continua, então. Então, no início surgiu o amor, ou desejo, a depender da tradução, a célula germinal primordial da mente. Os videntes aqui são estes poetas, Mauro, aos quais se costuma atribuir a redação dos Vedas. Né? Não vamos esquecer que se trata de uma literatura Sruti, portanto, de origem não humana. Estes videntes não são autores, eles são os que viram o texto, os que ouviram e o transmitiram. Né? Então, os videntes, buscando em seus corações com sabedoria, descobriram a conexão do ser no não ser. A partir da atuação desde a escuridão originária, o grande Uno, através do poder do ardor, do calor, veio a ser, surgiu o amor, desejo, célula germinal primordial da mente. E é a partir daí que os videntes, né, investigando em seus corações, que essa é uma ideia também, Mauro, os Vedas não têm origem humana porque eles estão no profundo do coração. E o que esses videntes fazem é descobrir o que lá já se encontrava. Então, os videntes, buscando em seus corações com sabedoria, descobriram a conexão do ser no não ser. Verso 5. Uma linha transversal cortada entre o ser e o não ser. O que foi descrito acima, o que foi descrito abaixo, portadores de sementes, forças poderosas, impulso por baixo, avanço por cima. Então, uma linha transversal cortada entre o ser e o não ser. E aí uma pergunta, o que foi descrito acima? O que foi descrito abaixo? Portadores de sementes, forças poderosas, impulso por baixo e avanço por cima. Então, a ideia aqui de que esses videntes conseguem detectar como efeito desta ação que advém da escuridão pela força do ardor, calor, expressa em amor, desejo, esta linha que divide o ser
do não ser. E aí, disso derivam portadores de sementes. A outra tradução diz progenitores. Forças poderosas. Impulso por baixo. A outra tradução diz ação livre por aqui. E energia em cima. Não sei, Mauro, se está ficando, se está dando para ver. Você não consegue pegar nada do texto. O poema prossegue e o que você pega? Você não pega nada. Mas há uma aura que se desdobra dele, que se depreende dele. Verso 6. Quem realmente sabe? Quem pode presumir dizer isso? De onde ela nasceu? De onde saiu essa criação? Até mesmo os deuses vieram depois do seu surgimento. Então, quem pode dizer de onde ela veio a ser? O verso 6 é feito todo ele só de perguntas. Assim como o texto havia começado com perguntas. E aí vem a resposta a essa pergunta, Mauro, que é absolutamente surpreendente, pelo menos para mim. Pelo menos para mim. Não, deixa eu segurar um pouquinho, vai. Essa série de perguntas, diz o Panikkar, são perguntas agonizantes. São perguntas que expressam com absoluto reconhecimento a incerteza, diz ele, profundamente enraizada e inexaurível, para a qual não há resposta. Pois a realidade está sempre em movimento e qualquer resposta pretensamente definitiva impediria a captação da novidade. Então, são perguntas permanentes. E aí eu vou repetir as perguntas para avançar com o desfecho do poema. Quem realmente sabe? Quem pode presumir dizer isso? De onde ela nasceu? De onde saiu esta criação? Até mesmo os deuses vieram depois de seu surgimento. Então, quem pode dizer de onde ela veio a ser? Aí vem agora a resposta, Mauro, verso 7. Aquilo de onde surgiu a criação, se ela a manteve firme ou não. Aquela, há uma oscilação masculino-feminino aqui também interessante. Cortou um pouquinho tua fala, Pedro. Pode começar de novo? Cortou um pouco, deu uma congelada. Sim. Aquilo de onde surgiu a criação. Se ele, ela, eu dizia que é uma oscilação aqui, a possibilidade de pensar o masculino e o feminino. Se ele, ela a manteve firme ou não, manteve a criação firme ou não. Aquele e aquela que a observa do céu mais alto. Ele, ela, certamente sabe. Deu certo aí, Mauro? Seu microfone está desligado. Deu sim, estou fazendo aqui curso de digitação rápida.
Pois é, mas não acabou, não. Opa! Vamos brincar com você. Põe um ponto no final Tá. e acrescente. Ou talvez não. Agora sim. Desculpe aí a brincadeira. Sensacional. Exatamente. Ou seja, não tem resposta. A resposta é sensacional. O Uno, ele que está vendo isso, está observando, perscrutando, e a partir... Ele certamente sabe. Certamente sabe. Talvez não. É precioso, Maurício, esse texto. Não sei aí que impressão ele pode ter produzido na comunidade. Mas é genial. Esse ou talvez não, ele é desconcertante. Porque você espera um desfecho que finalmente dê conta, né? É tanta pergunta, quem sabe no fim a gente tem alguma coisa em que a gente possa se segurar. Pois ele nos joga de novo no vácuo. Ou seja, estas perguntas são feitas para serem refeitas. Para que se continue a pensar, se continue a refletir, se continue a averiguar, a investigar, a perscrutar, etc, etc, etc. Para mim, esse texto é espetacular. Espetacular. Maravilha. Acho que eu posso lê-lo, né, agora no seu conjunto, né, para a gente ter a ideia sim. Justamente desse processo. Né? Então, no início não era nem ser nem não ser. Ainda não havia ar nem céu além. O que era seu invólucro? Onde? Em proteção de quem? Havia água, insondável e profunda. Não havia morte na época, nem ainda imortalidade. De noite ou de dia não havia nenhum sinal. O Uno respirava sem fôlego por seu próprio impulso. Fora isso, não havia mais nada. A escuridão estava lá, toda envolvida pela escuridão. E tudo era água indiscriminada. Então, aquilo que foi escondido pelo vazio, aquele Uno emergindo, agitando, através do poder de ardor, veio a ser. Veio a ser. No início surgiu o amor, que era a célula germinal primordial da mente. Os videntes, buscando em seus corações com sabedoria, descobriram a conexão do ser no não ser. Uma linha transversal cortada entre o ser e o não ser. O que foi descrito acima? O que foi descrito abaixo? Portadores de sementes, forças poderosas, impulso por baixo e avanço por cima. Quem realmente sabe? Quem pode presumir dizer isso? De onde ela nasceu? De onde saiu essa criação? Até mesmo os deuses vieram depois de seu surgimento. Então, quem pode dizer de onde ela veio a ser? Aquilo de onde surgiu a criação, se ela, a manteve firme ou não, aquela, que a observa do céu mais alto, ela, certamente sabe. Ou talvez não. Está aqui. Perguntaram qual é o livro, pelo que eu pesquisei ali, acho que é esse aqui, Initiation to the Vedas, só em inglês. Né? Este é um, Mauro. Existe o outro, e é de um outro que eu extraí este. Qual que é o outro, Pedro? É um livro chamado A Experiência Védica. The Vedic Experience.
Mas, enfim, o Panikkar é Tá. um autor sempre muito instigante, né? Vale a pena ir atrás. E ele tem muita coisa escrita sobre o mundo hindu. Sim, muitas obras mesmo dele. Eu estou colocando aqui os textos em inglês, porque, enfim, não estão disponíveis em português. Tá? Então, está É. aqui, inclusive, olha só que coisa realmente interessante sobre o Panicar. Eu acessei acessar, gostei da palavra de língua inglesa. Esse site aqui da Thrift Books, então, portanto, em inglês, tá? Tá aqui, ó. Todos os livros, todos ou vários livros do Panicar, e como dá para ver, né, muitos deles exatamente sobre sobre a questão da Índia. Ah, tá aqui, ó. Aquele que você fez referência, que você leu, não tinha visto da primeira vez que vi. Vedic Isso, Experience, tá? isso. Tá aqui, então, Uma uma antologia antologia dos dos Vedas. isso. Tá. Para o mundo moderno, né? Para o ser humano moderno e para uma celebração contemporânea. Isso. Seria um Tá? comentário atualizado, né? Isso. Para os Então, tem nossos tempos. muita coisa legal dele aqui. Muita coisa legal mesmo, tá bom, gente? É isso aí, Pedro. Maravilha. Pessoal muito extasiado aqui Pois é. com esse primeiro saborear dos textos védicos. Todo mundo muito, muito impressionado, né? Esse texto é fabuloso. O Dirceu Antônio Hort diz aqui: o Gênesis fez copiar e colar e dar risada aqui, porque, de fato, quem olha para os primeiros versos, primeiros parágrafos do Gênesis, a gente sente um eco aqui, né, dessa ideia do silêncio, do não ser, das águas que existiam antes que tudo existisse, nesses paradoxos que estão presentes aqui, né? Entre o que Mas posso existia dizer antes uma de... coisa, Mauro? Fala, por favor. Mas eu acho que é uma diferença fundamental, né? Lembra aquela coisa que a gente já falou aqui da comparação, né? É importante identificar o que aproxima, mas o que diferencia. O texto bíblico, é Dirceu, né? Nosso amigo, colocou a questão. O texto bíblico ele é muito assertivo. Deus fez, Deus disse, Deus realizou, Deus pegou lá o barro e fez o ser humano. Aqui, as perguntas são feitas e quando são feitas afirmações, logo vem uma negativa, fazendo a contraposição, como que dizendo, olha, meu amigo, não aposte nesse caminho não, como sendo absoluto. É um texto feito para desinstalar. Diferente, a meu ver, e aí me parece uma diferença importante, do texto bíblico e de outros textos que a gente encontra, né, em outros contextos, em que se propõe uma visão. Você lê o texto do Gênesis, ou você lê os textos da mitologia japonesa, que a gente já comentou aqui, você vai imaginando a cena. Você vai vendo as coisas acontecendo na medida que o relato prossegue. Aqui não. Porque uma afirmação vai numa direção e logo vem outra se encarregando de destituir aquilo que a afirmação anterior tinha estabelecido. E para, no final, terminar desse jeito, que é um negócio espetacular. Realmente é uma rasteira que você leva ao final. Ah, sim, o grande Uno sabe. Ah, que bom que ele... Provavelmente ele também não. Então, Maravilha. por isso eu No falava medida de que uma a gente vai parar... atmosfera que... Oi, desculpa, perdão, Oi? por favor. Não, eu estava dizendo justamente da atmosfera que o texto suscita, o efeito que o texto suscita é muito poderoso. Não sei se eu consegui comunicar isso, né? Mas o texto fala, né? Ele é poderosíssimo, né? Nessa capacidade de desinstalação, né? Das certezas, das seguranças, né? Que se quer ter em relação ao mundo, à existência, à vida. O desafio é continuar perguntando, né? Por isso que o Panikkar fala de perguntas agonizantes, né, que no fim das contas são a razão de ser de um texto como esse.
Não me diga que nós encerramos com os Vedas hoje. Encerramos? Não, nós terminamos o Erg Veda Mandala 10 e no 129. Semana que vem, se você me autorizar e a comunidade estiver de acordo, nós vamos continuar no Erg Veda. Ótimo, maravilha. Maravilha. E vamos tratar... Deixa eu já anunciar então, Mauro. Deixa eu anunciar então qual é o... Agora eu estou na dúvida. Se você me der um minuto, eu tiro a dúvida. Se não me engano, é no Mandala 10. Isso. Mandala 10 e no 90. Já fica aí a tarefa para a semana que vem. Tomar contato com o humano primordial. É o hino Mandala 10 e no 90. A Ana Prado pergunta se mais adiante você vai falar dos Upanishads e do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Sim. Não tem jeito de não tratar, né? Vamos tratar, sim. Dos Legal. Vedas, eu estou pensando em ficar com esses dois hinos, esse de hoje e o da semana que vem, porque a literatura indiana não termina, né? Mas a gente tem que passar um pouco sobre cada um desses exemplares, dessas ilustrações, uma riqueza fabulosa, né, advinda daí. Lembrar apenas isso ainda, Mauro, que um hino como esse tem mais de 3.000 anos de idade. Maravilha. Então, próxima aula. Então, na próxima segunda-feira, 14 mais 7, se eu não estou enganado, se eu me lembro ainda, 21, de fazer contas de cabeça, Isso, 21. Isso. No dia 21, continuamos com os Vedas aqui no canal Paz e Bem. Aqui na Pós TV 247, a estreia desta aula está acontecendo, se você está assistindo agora, dia 20. Valeu, gente querida e amiga. Continuamos, então, no próximo encontro, a aula que será de número 15, mais uma aula sobre os Vedas. Adorei, gostei demais da aula, Pedro. Obrigado. Obrigado a você, Mauro. Obrigado à comunidade pela sua participação. Uma boa semana. Continuemos na resistência e força no dia 19. É isso aí. Todo mundo na rua, dia 19. Bora. Valeu. Paz e bem, gente.